meu ex-marido tinha raiva de tudo que era relacionado à minha dor de endometriose. Raiva da minha fadiga, porque ele achava que era frescura. Ele tinha raiva da minha dor, porque ele achava que era desculpas e que eu era preguiçosa. Raiva até quando eu decidi me cuidar, porque para ele era como se fosse uma ofensa pessoal. Eu não entendia o porquê que ele ficou assim, desse jeito, só porque eu descobri que eu precisava me cuidar e eu comecei a cuidar da minha saúde, cuidar da alimentação, cuidar do estilo de vida, e ele achava isso muito ruim. E ela completou dizendo, e o mais engraçado foi que eu nunca pedi para ele mudar nada, não. Na verdade, o que eu mais queria era que ele entendesse e me apoiasse. Forte, né? Mas olha só, sabe que tem gente que entende o nosso autocuidado como ofensa, como ataque, porque revela a fraqueza do outro? Muitas mulheres passam e que nem imaginam que atrás dessa dor tem muita ferida do abandono, a ferida da rejeição, o medo de ficar sozinha, o medo de não encontrar ninguém que seja bom o suficiente para estar com elas, principalmente as portadoras de endometriose. E uma das coisas que eu sempre falo aqui, mulheres, se vocês ainda não são casadas, aprendam a escolher um bom parceiro. Se no relacionamento, o cara já dá a entender que você é preguiçosa, que você reclama demais, que você sofre demais, que você é mole demais. Minha filha, você tá passando por uma dor constante. Você tá em um momento inflamatório da sua vida, que você precisa olhar pra você, você precisa cuidar de você. Por que que você vai casar com esse cara? Por que que você vai se relacionar, vai continuar se relacionando com ele, se você tá vendo que ele não vai ser um bom marido pra você? Porque veja só, se você convive com alguém que é acostumado a constantemente minimizar a sua dor, você já vai entender e vai pensar 2 vezes em falar pra pessoa o que você tá sentindo. Você sempre vai achar, nossa, ela nunca vai entender minha dor, essa pessoa sempre vai me julgar, essa pessoa sempre vai falar que eu tô frescurenta, então eu vou esconder dela essa dor. E aí você começa a se esforçar para não demonstrar fraqueza, porque pra você chorar, falar das suas dores é um sinal de fraqueza. E é aí que vocês erram muito dentro do relacionamento. Muitas mulheres sentem dor na relação, mas elas vão e se esforçam para dar o máximo delas e não contam para o parceiro porque realmente elas têm medo de ser abandonadas. Isso é uma ferida que eu sei que pode doer para você, que pode te fazer se sentir muito mal, ativar talvez gatilhos em você, mas é uma verdade. Enquanto você não curar essa ferida, não resolver isso com você, você não vai ser feliz dentro do seu relacionamento. Então é preciso contar para o parceiro o que está acontecendo de fato. Se ele te ama de verdade, ele vai te entender e não vai forçar você a ficar sempre com dor. Muito pelo contrário, ele vai ser muito parceiro, vai te acompanhar nas consultas, nos exames, para te fazer bem, entendeu? Agora, se você tem medo de ser abandonada, tem medo de ser rejeitada, tem medo de ficar sozinha, porque a endometriose traz isso pra gente, esse medo constante, porque as pessoas te invalidam, se no seu relacionamento teu marido te invalida, tudo pra você é muito doloroso, então lógico que você também vai ter medo do desprezo das pessoas e principalmente do seu parceiro. E aí, sem perceber, a solidão ela vai entrando na porta da frente. A crise de ansiedade, a depressão, e não é só a endometriose que machuca, mas sim a solidão, é enfrentar essa doença estando sozinha. E aí vem a rejeição. A rejeição, minhas amigas, ela é traiçoeira. Sabe por quê? Porque dentro dela vem o sentimento de que eu não mereço ser cuidada, eu não mereço ser amada, ninguém vai me querer, eu sou um nada, eu sou incapaz. Você perde as esperanças de algo melhor. Você entende que você tem que aceitar tudo que é ruim. Que tudo que é ruim vai ser bom pra você, vai ser benéfico pra você. Então você acaba se contentando com migalhas, você acaba aceitando coisas ruins, ofensas, chantagem emocional, ser manipulada. Eu sei que muitas mulheres passam por isso e essa dor é real. E é seu direito cuidar de si mesma. Não ache que você não tem que ser cuidada, não ache que você não merece amor, não ache que você não merece carinho, atenção, sabe? Às vezes é muito difícil pro homem entender o que tá acontecendo com a mulher, porque se pra mulher que passa por isso já é difícil entender, imagina o homem. Mas muitas vezes quando ele te ama de verdade, ele não vai te abandonar.
Ele não vai te deixar sozinha. Se ele te ama de verdade, não vai ser um amor cobrado, não vai ser um amor que você vai precisar mendigar para ele esse amor. Muito pelo contrário, se ele tá vendo que a esposa tá passando por um momento difícil, que ela não está bem, ou o namorado está percebendo isso, lógico que ele vai se esforçar para entender um pouquinho mais sobre essa doença, para entender o que ela tá passando, o momento que ela está passando, para ele poder ajudar. Isso é um mínimo de um relacionamento saudável. Agora, se não se interessa, se deixa você de canto, se não tá nem aí pra você e você ainda morre de medo de perder esse homem, o que é que você tá perdendo, minha amada? Se você não conhece o seu valor, se você não conhece quem é você, se você não tem segurança em você, você vai olhar pro outro como se ele fosse um tudo pra você, quando na verdade o outro está sendo um nada para você. E é disso que você precisa, é isso que você merece. Então, antes de tudo, firme a sua segurança, conheça o seu valor, os seus princípios, e isso vai fazer total diferença para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te alertado também. Mais uma vez, repito, a escolha do parceiro diz muito sobre a sua autoestima. Eu confesso para você que quando eu casei, eu não sabia que eu tinha endometriose. E meu marido, ele teve muita dificuldade de entender o que estava acontecendo comigo, porque nem eu mesma me entendia. E foi muito engraçado, porque eu falava de endometriose em casa, eu olhava pra cara dele e ele ficava como assim? O que é isso? Aí, depois de 5 anos, eu fui diagnosticada com endometriose, mas antes disso, gente, de verdade, ele não me acompanhava nas consultas, ele não entendia como algo muito grave, como algo muito profundo. Só depois que nós fomos ver a gravidade dessa doença e o que ela pode fazer na vida de uma mulher. Aí, no trabalho, por exemplo, eu já não estava conseguindo mais performar bem, eu já estava tendo muita dor de cabeça, muita enxaqueca, muita dor no corpo, e foi naquele momento que eu fui relatando tudo isso pra ele e abri meu coração de verdade. Criei uma segurança em mim, porque antes eu era muito insegura. Então, quando eu criei essa segurança em mim, eu cheguei pra ele pra conversar e falei: olha, amor, eu tenho isso dói muito e eu preciso que você me entenda. Foi a partir dali, nesse ponto, que ele olhou pra mim com um olhar diferente. E ele falou: não, vamos resolver isso, vamos correr atrás, vamos dar um jeito. E começou a ser muito parceiro, muito mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha servido de alerta pra você, ou pra você se autoconhecer, ou pra você saber quem é o parceiro de vida, pra você escolher bem o parceiro de vida. E isso tudo eu tô falando de coração aberto pra você, porque eu sei que faz diferença sim. Tá? A mulher que tem endometriose precisa ser exigente com quem ela vai colocar na vida dela. Por quê? Casamento não é uma brincadeira. Casamento é pra sempre. E é isso, meninas. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que é solteira, que tem endometriose, encaminhe esse vídeo pra ela, compartilha com ela. Vamos ajudar também? Vamos espalhar conhecimento pras pessoas? Um beijo pra você e até o próximo vídeo.